Falar sobre cultura é sempre um grande privilégio, e é como a Sandra mesmo disse, aqui em Cafelândia, posso dizer isso com grande segurança, nós temos um celeiro, uma manjedoura, um berçário, um jardim de artistas, não apenas de uma linguagem, mas de muitas linguagens. Nós temos artesãos, nós temos escritores, nós temos cantores, temos artistas do teatro, pintores, e é claro que trabalhar com o material da cultura é uma ciência muito importante e muito complexa, porque a cultura, acima de tudo, como qualquer área de conhecimento humano, é vivo, não é estagnado, não é petrificado, não é morto, não é como a matemática, que desde a sua invenção se mantém a mesma. A cultura, ela evolui conforme as próprias pessoas evoluem a sua maneira de pensar e de sentir. Então tudo muda, e lidar com a mudança é complexo. Eu não posso pensar, nós falamos muito sobre as tradições, um dos tópicos da cultura são as tradições de uma sociedade, perfeito. Só que tradições de 50 anos atrás, de 100 anos atrás, de 200 anos atrás, precisam ser repensadas por nós, pessoas contemporâneas. Não é porque uma coisa é importante há 100 anos que nós, de uma forma ilógica, sem pensar na atualidade e principalmente nas pessoas, nós vamos manter aquilo perpétuo. É necessário que nós sejamos pessoas da nossa época. Nós estamos aqui, vivos, detentores de tantos saberes, a psicologia evoluiu, a ciência evoluiu, até as religiões evoluíram, abarcando cada vez mais pessoas, se tornando cada vez mais sensíveis. Não é possível que nós vamos manter certas tradições tão preconceituosas, tão arrogantes, mesquinhas, racistas até hoje. Nós não podemos mais compactuar com uma cultura que segmenta, que ridiculariza, que dá risada, que se diverte às custas da raça, da sexualidade, do tipo físico de uma pessoa, da idade dela. Veja que coisa maravilhosa é assistir, ver e ouvir o Coral Jade, e que liberdade de poder chegar à melhor idade, cantando, atuando, pintando, tendo a sociedade aberta a si para realizar seus sonhos, viver tudo aquilo que se quer viver. Então, é muito importante que nós possamos pensar na cultura, mas pensar ela na nossa atualidade. Porque, como eu disse, eu entendo que o processo é vivo, ele se muda, ele se modifica, novas gerações surgem e nós também mudamos. É claro que nós temos que preservar a história, porque nós não podemos esquecer de onde viemos, nossos antepassados, nossos ancestrais, as pessoas que trabalharam primeiro, que contribuíram primeiro. A história ela deve ser sempre trazida à atualidade. Mas quando nós pensamos em hábitos, costumes e tradições, nós precisamos de uma maneira muito inteligente, respeitosa e também de uma forma aberta ao futuro, questioná-la e criar uma cultura que seja verdadeiramente acessível, inclusiva e principalmente que ela seja equalitária, que todos, ao seu modo, possam viver a experiência artística. Nós sabemos de antemão que no passado as artes ficaram ao acesso apenas de uma camada social que tinha poder aquisitivo para estudar, aprender, pintar uma tela. As tidas belas artes eram belas porque eram artes de pessoas ricas. E eu não estou menosprezando essas artes, apenas estou mostrando que muitas pessoas que não estavam nessa área social, talentos podem ter desaparecido, esquecidos, não foram vistos e ouvidos no passado. Hoje não é mais a nossa realidade. Esse lugar, por exemplo, nos prova isso. Hoje nós conseguimos abrir essa escola de artes, onde nós temos cursos gratuitos para crianças, jovens e adultos, em diferentes linguagens artísticas. A pessoa pode vir aqui, estudar, aprender e se desenvolver. Este é um novo tempo, e isso é uma coisa maravilhosa. E é a isso
que eu me remonto todas as vezes que eu sento e tenho que pensar: cultura o quê? A cada mês, a cada data comemorativa do município, a cada novo projeto, a cada festividade, a cada nova ação, a cada pessoa que me encontra e fala: olha, seria legal isso, seria legal aquilo, sempre eu volto e me pergunto: cultura o quê? E aí a gente tem que ir virando o leme desse barco e sentindo para onde nós devemos caminhar, mas sem perder a dimensão de civilidade. Porque nós, de alguma forma, fomos educados que cultura é show, é entretenimento. Eu digo isso porque aqui em Cafelândia, não só aqui, mas em muitas cidades aqui do interior de São Paulo, a cultura, ela surge sempre no momento que se contrata um grande show, que faz uma festa e tudo mais. E isso é muito bom, isso é maravilhoso, lazer, prazer, bem-estar, entretenimento. Mas ela não se resume a apenas isso. Existe muito mais cultura para além de uma festividade do calendário, do Natal, do Dia da Mãe, da festa junina. Existe cultura acontecendo diariamente na nossa dança social, nos nossos ritos de sociedade. E essa cultura às vezes passa desapercebida. Eu não sei o que está acontecendo naquela igreja, naquele templo, naquela escola. Às vezes tem aquele menino ali que desenha, que canta, e que ele nunca vai aparecer, porque ele não entra dentro desse calendário. Então, hoje, mais do que tudo, essa acessibilidade é tanto para o público poder ver coisas novas, mas também é para o artista que pensa coisas novas. A arte, ela se reinventa o tempo todo, meus queridos. Sempre foi assim. Qualquer pessoa que pegar um livro básico de história da arte, desde o Homem das Cavernas até nós, os artistas sempre estiveram à frente com um pensamento novo, às vezes contraditório, às vezes questionável, às vezes bem confuso para a sua época, mas passado um tempo, aquilo se transforma numa coisa habitual, bem-vinda, bem querida. Foi assim com a música, com a dança, com o teatro, e isso acontece aqui o tempo todo. Cada novo aluno que entra aqui na Escola de Artes, na estação, chega carregado de vida, de sonho, de ideia, e ideias que nós nem entendemos. E compete a nós, todos que gestamos a cultura, não pegar uma tesoura e sair podando aquilo que é novo, porque eu não entendo ou porque eu não gosto. Porque não é uma questão de gosto, não é gosto pessoal, mas sim de criar a possibilidade de que as pessoas floresçam na sua medida, dentro das suas capacidades intelectuais, financeiras, emocionais, sobretudo. Porque o que assina a obra são as nossas emoções. Eu falo isso tranquilamente sobre arte, mas sabemos que também na nossa vida é assim. O que vai no final dar o tom àquilo que a gente faz, para o bem ou para o mal, são as nossas emoções, é a maneira como eu sinto. E aqui a gente trabalha 24 horas com sentimentos, seja dos arte educadores, seja do público que vem, seja dos artistas que se apresentam e dos alunos e alunas que vêm aqui buscar um sonho, uma possibilidade de continuar em Cafelândia e de criar o seu projeto. Então, é assim, é um desafio maravilhoso. Eu tenho muita gratidão por esse lugar, pela conquista, pelo restauro dessa estação, que por si só já tem uma história, né? Inauguramos aqui falando a representação de uma estação de trem, que é um lugar de passagem, de transição, de chegada e de partida, e hoje, simbolicamente, continua assim. Aqui entram e saem muitos sonhos, e assim, quando eu venho aqui, eu fico muito feliz por tudo que foi conquistado, pelo apoio que nós recebemos da gestão pública, pelo apoio que nós recebemos dos artistas, da comunidade e principalmente a equipe que trabalha aqui de segunda a segunda, tornando tudo isso possível. Então, é assim, com um imenso carinho que eu abro essa conferência, que nós fazemos a primeira e que sejam muitas conferências públicas, que nós possamos aprender a conversar. O ponto central para mim hoje é esse. Que nós possamos deixar um pouco o Facebook de lado e postagens, por exemplo, às vezes maliciosas, que buscam menosprezar o trabalho de muitos profissionais e que nós possamos nos reportar à própria pessoa.
e falar diretamente a ela, tirar sua dúvida, trazer sua ideia, colocar sua crítica, descobrir a verdade e não mais ficarmos atrás de boatos que muitas vezes são tendenciosos e podem jogar grandes projetos como esse no ralo abaixo. A Sandra está aqui, ela não me deixa mentir. Muitos projetos do passado, ótimos projetos para a cultura da cidade, foram simplesmente descartados como se nada valesse. Nós não podemos mais trabalhar com esse prisma de pensamento. Independente se foi a direita ou a esquerda, o em cima ou de baixo, que pensou e que implantou, se for bom, se é um bom projeto, que ele seja mantido, protegido por todos nós, políticos e não políticos, gestores e não gestores, a população de modo geral. A gente tem que sair dessa caixinha que a gente entrou e ver que somos uma sociedade. O meu desenvolvimento é o desenvolvimento dela, o dela é o meu. É assim que é. Depois de toda essa pandemia, é inadmissível que nós ainda não nos reconhecemos como indivíduos de uma mesma sociedade. Fica aqui o meu apelo, que todos vocês possam reproduzir positivamente essa conferência. E eu volto a ressaltar: a Coordenadoria da Cultura está aberta, tanto nas suas mídias sociais quanto presencial, para que toda a população possa estar presente, conversar, debater. A equipe é maravilhosa e todos que aqui entram sempre são bem atendidos, e aquilo que nós não sabemos, nós somos passíveis de aprender. Então fica aqui meu apelo, que paremos com boatos, com falas que acabam jogando toda a formação, toda a experiência de vida de um profissional da arte no ralo da cidade, por conta de pequenezas ou pior, de boatos que são sempre fundados em verdades. Se há uma dúvida, o momento é agora, nesta conferência e todos os dias da semana, a Coordenadoria da Cultura está aberta para que todos possam vir conversar e que todos possam aprender mais sobre cultura. É isso. A cultura é uma coisa apavorante para os ditadores. Um povo que lê nunca mais, porque já fomos, será um povo escravo. Para alguns setores da sociedade, no passado isso era muito evidente, mas hoje isso ainda acontece, infelizmente, é interessante uma sociedade não culta. É interessante um grupo, é interessante que a maior parte de nós não sejamos pessoas que pensam, que sentem e que expressam aquilo que pensam. Porque daí, de uma forma, a gente acaba formando um povo escravo, que obedece, que vive às vezes de uma forma muito mazelada, sem questionar, sem levantar o dedo e falar: olha, eu não concordo com o que está acontecendo. Então, a cultura, ela traz esse empoderamento para todos nós, para as crianças, para os jovens principalmente, e para todos os adultos, porque a qualquer momento da nossa jornada, nós podemos nos educar. Não tem um limite, tem uma idade que fecha o ciclo, o ciclo não fecha. Em qualquer etapa da nossa vida, a gente pode aprender coisas novas. Então, eu quis abrir o nosso encontro com esse pensamento, porque realmente algumas pessoas têm muito medo da cultura, têm muito medo de uma sociedade muito artística, muito maravilhosa, pessoas exuberantes, que sentem prazer em praticar suas artes. Isso assusta um pouco algumas camadas da sociedade.